pessoal, tudo bem com vocês? Oda Cigarini aqui, pastor de Lagoinha, Cuiabá, e é um prazer te receber aqui no nosso Studcast. E para você que caiu aqui de paraquedas, nunca assistiu, esse é um podcast produzido pelo Departamento de Ensino. Eu quero já agradecer desde já ao Jarbas, que está ajudando a gente aqui, que está fazendo toda essa parte da produção. Agradeço, porque Deus enviou ele para nos ajudar, então a gente dá honra a quem nos honra, né? E se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Gostaria que você já deixasse um curtir, se inscreva no canal e, de acordo com o que você vai ver a conversa, deixa seu comentário, que é muito importante a gente saber o que você está achando. Amém? Vamos pro vídeo. Deus abençoe. Pastora Lígia Rocha, hoje está de convidada. Hoje está de entrevistada. Entrevistadora é entrevistada, né? Seja bem-vinda. Obrigada. À nossa casa, você que já é de casa. Isso aí. Hoje a gente vai falar sobre voluntariado, um assunto que é bem a sua praia. É, bem a minha praia. Mas antes da gente começar, fala um pouco, porque talvez as pessoas não conheçam você, para quem não te conhece. Se apresenta. Vamos lá, então. Eu sou a pastora Lígia, mas podem me chamar só de Lígia. Eu estou em Lagoinha, Cuiabá desde o primeiro dia de Lagoinha, Cuiabá, que foi lá em 2018, lá no encontro que a gente teve lá na Pizza Hut. E desde então eu venho caminhando debaixo dessa visão. Eu costumo dizer que hoje eu sou pastora de voluntários, mas eu acho que Deus ele me preparou um pouco para estar nessa posição, porque como eu estou desde o primeiro dia, eu passei em todos os departamentos, literalmente. Quando a gente era só uma igrejinha pequenininha lá no hotel, eu tocava lá no louvor, aí eu saía, fazia vídeo pra mídia, coisa que eu não tenho habilidade nenhuma. Depois eu ia pro Kids, depois voltava pro louvor na hora do apelo e ainda pegava a captação da consolidação no final, dos novos membros. Nossa. Então, assim, já passei, percorri, sei bem o que é ser um voluntário. O que mais fiz na minha vida foi limpar banheiro e chão de igreja. Lavar cadeira, então, nem se fala, que meu pai é pastor. Lá numa época que a gente ou era banco ou era cadeira branca, tinha que esfregar com bombril aquelas cadeiras brancas. Então, assim, caminhada, a gente tem um pouquinho aí para falar. E hoje estou em Lagoinha, Cuiabá, cuidando uma parte administrativa do Seminário Teológico Carisma e cuidando aí do nosso time de voluntários, que nós temos aproximadamente 750 voluntários na nossa casa, né? Em 6 anos de Lagoinha, Cuiabá. Mas essa sou eu. Aqui, ajudo o pastor Oda no Storycast, mas hoje aqui tô do outro lado, é responsabilidade enorme. Continua ajudando agora de outra forma, né? Mas vamos entrar um pouco no assunto, porque hoje a gente vai falar sobre voluntários, né? Então, para quem nunca ouviu esse termo, o que seria um voluntário no contexto da nossa igreja? Da Igreja de Cristo, né? Não Lagoinha. Sim, da igreja mesmo, da Igreja Universal. Eu acredito isso aí não pode falar. Do universo. Mas assim, vamos falar no contexto da Igreja de Cristo, né? Não só da placa de Lagoinha. Quando a gente fala sobre ser um voluntário, a gente está literalmente falando sobre o serviço que não é remunerado, né? A gente vai à igreja e entrega o nosso servir através de um departamento, que é o que a gente fala aqui em Lagoinha, Cuiabá. Em outras igrejas fala ministério, outras igrejas fala, não sei, aqui em Lagoinha, Cuiabá é departamento. Então, ser um voluntário é literalmente isso, um servo, uma pessoa disponível para servir na casa do Senhor, através de uma habilidade, que pode ser cantar, pode ser tocar um instrumento musical, através das suas mãos, que pode ser diácono, diaconisa, né, através ali da ligação no telefone, que é a equipe da consolidação, que liga para os novos membros, as pessoas que vêm a primeira vez. Então, isso é ser um voluntário, é entregar o seu servir de forma voluntária, sem esperar nada em troca. Né? Nós somos servos voluntários. É isso que a gente faz na casa do Senhor. E isso tem muito sentido pra gente, porque quando a gente ama muito alguém, que a gente quer fazer alguma coisa em troca, né? Então a gente entrega isso, alguma coisa com as nossas mãos, alguma coisa que nos custa tempo, que nos custa responsabilidade, em troca daquilo que a gente já ganhou, que é a salvação, o amor incondicional.
Isso que é ser um voluntário. Eu acho que esse que é o significado mesmo de ser um voluntário na igreja de Cristo, né? Não só em Lagoinha Cuiabá. Acho que hoje a gente tem um grande problema com esse nome, porque muita gente não entende isso que você acabou de explicar. Né? Entende voluntário como uma forma de você não ter um comprometimento. Mas isso né? remete muito, sabe por quê, pastor? Porque no mundo a gente também tem esse chamar. Que quando você fala assim sobre uma instituição carente, você fala sobre pessoas que voluntariam nessa instituição carente, né? Então você está falando sobre pessoas da área da saúde que vão lá e entregam seu trabalho na hora que podem, do jeito que podem. Sim. Ou então alguém que vai lá e dá um banho no morador de rua, né? Ou alguém que vai lá e entrega uma cesta básica quando pode. Isso é voluntário também, né? Sim. Mas com um contexto diferente. Às vezes, essa pessoa tem o mesmo coração do voluntário que da igreja, mas às vezes essa pessoa ela busca um reconhecimento, ela busca uma carga horária para a faculdade, por exemplo, né? Porque está fazendo ali um atendimento voluntário, por exemplo, na faculdade sempre tem muito isso, busca ali uma carga horária, uma nota, sempre buscando alguma coisa em troca. Diferente da igreja. Na igreja a gente não deveria buscar nada em troca, né? Não que isso não aconteça. Mas a gente não deveria buscar algo em troca. Mas sabendo que a gente está plantando ali em solo fértil, mas não esperando que isso tenha um retorno, né? Ali, literalmente falando. Mas eu acho que é mais por isso. Porque a gente já vem de uma cultura onde voluntários também existem. Mas sempre buscando ali algo em troca, né? Essa questão de receber algo, né? A recompensa. Da recompensa por aquilo que você está fazendo. Acho que isso é uma das coisas que mais deturpa esse nome. É isso e mesmo. Talvez que na verdade, esse nome voluntário é um nome que eu acho que é perfeito para o que a gente está falando. Mas eu acho que a falta de compreensão dele vai tirar esse peso da responsabilidade que a pessoa Exatamente. tem. Porque aí ela vai fazer quando dá. E não porque ela entendeu que ela já foi salva, que ela serve. Quando ela serve, ela está expressando quem é o próprio Deus ali. E do jeito que dá. E aí ela tira aquilo que eu tô conversando. A gente estava conversando ainda agora, porque esse é o segundo episódio, quem está gravando hoje, mas sobre a questão da excelência. Porque aí a pessoa perde a excelência no que ela está fazendo, porque ela faz de qualquer jeito, porque ela faz no tempo que dá. É isso mesmo. Isso cria muitos problemas. Entrando na conversa também, pastor, queria te fazer uma pergunta aqui, assim, eu vejo como algo cultural, mas talvez quem está assistindo ainda não entenda. Você acha qual que é a direção ou o que faz uma pessoa na igreja, um membro, querer se tornar um voluntário? Visto que aqui a visão não é buscar essa recompensa, na verdade a recompensa já nos foi dada. Né? Mas o que você acha que faz com que venha essa vontade sobre os membros da casa de se tornar um voluntário? Eu acredito, por experiência própria, assim, são duas coisas que eu acredito verdadeiramente. A primeira é, biblicamente falando, né, Jesus, ele deixou esse mandamento para que a gente fizesse pelos outros, lá em João, depois eu leio aqui para vocês, mas eu acredito muito na forma de retribuição, porque isso eu acho que aconteceu comigo, aconteceu com vocês, quando a gente tá na casa do Senhor, a gente se converteu ali, eu nunca passei por isso, mas eu acredito que seja assim, não sei se vocês passaram, porque você é filho de pastor também. Sim, eu não. Você se converteu, você chegou ao momento em que você não conseguia mais ficar parado, você falou, cara, eu tenho que me envolver de alguma forma, porque eu preciso retribuir aquilo que o Senhor fez por mim de alguma forma, né? Então chega ali um momento em que você olha ao seu redor, que você começa a congregar, que você começa a enxergar o movimento da igreja e você quer também se fazer útil ali dentro, de alguma maneira, né? Aí a gente começa a observar, aquela pessoa ali, ela tá passando os dízimos e ofertas, será que eu posso fazer aquilo? Aquele lá tá tocando bateria, que a pastora Oda toca bateria, vocês não sabem, a pastora Oda toca bateria. Eu poderia estar lá no Ministério de Louvor servindo em uma escala, porque é o que eu posso entregar de mais precioso, né? E eu sou muito suspeita porque a minha linguagem de amor é atos de serviço. Então, assim, se eu for expressar alguma coisa por você, vou buscar um café, vou limpar um chão, um trem, e é assim que eu expresso meu amor por alguém. E eu acredito que é nesse contexto, né? Eu tô aqui
E eu quero expressar de alguma forma a minha gratidão por Deus ter me tirado do lugar de onde eu vim, me colocado aqui. E eu queria muito entregar o meu trabalho, o meu servir, alguma coisa que eu possa fazer com as minhas mãos pela obra. Eu sei que nunca vai pagar, porque não é pelas obras, é pela graça. Mas eu queria expressar o meu amor por Deus, né? Recompensar, não é recompensar, ou estar ali, entregando o seu coração de uma forma diferente, né? Chega um momento em que você não consegue ficar mais parado. Você não consegue mais ficar no banco, não consegue mais... Já não é o suficiente, exatamente. E essa questão mesmo do servir, que fala lá em João 13, ó, vou ler aqui para vocês. Lá em João 13:12 fala assim, ó: depois de ter-lhes lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, ele perguntou: vocês compreenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhes dei o exemplo, para que eu fiz com vocês, para que vocês façam com os outros. Em verdade vos digo que o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado é maior que aquele que o enviou. Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Então, Jesus, ele foi o maior exemplo de servo que existiu. E voluntariar significa ser servo, de alguma maneira, né? Servir ali de alguma maneira. Ah, pastor, não sei fazer nada. Você sabe fazer um pão, sabe fazer um bolo, né? Leva o bolo ali para quem fica na casa do Senhor, no caso nós, né, pastor Mike? Fica a dica, tô brincando. Você sabe fazer um café, leva o café da manhã no culto de ensino, que é o que a gente sempre faz, cafezinho. Você sabe trocar uma lâmpada, vai à igreja e troca uma lâmpada. Isso é servir. E esse foi o maior exemplo que Jesus já fez por nós. Então, eu acredito muito nessas duas coisas, né? Que são o desejo de que aquilo não está mais me saciando, preciso fazer algo a mais, e o mandamento que Jesus nos deixou. Eu acho que quando a gente entende que é uma resposta a algo que a gente já recebeu, isso se torna mais leve. Isso se torna mais autêntico. Porque é um mandamento, de fato. É um mandamento. Sim. A gente precisa tratar como tal. Sim. Porém, a gente precisa entender que é uma resposta a algo que a gente já recebeu. Sim, exatamente. Porque senão se torna algo sem sentido. E quando eu tava até, antes de vir pra gravação, eu tava vendo uma pregação que falava exatamente sobre um termo na teologia que se chama pericorese. Né? Que é a questão da dança da Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo, fazendo ali um satisfazendo, um servindo o outro. Sim. E recebendo do outro. Então, assim, pericorese, eu tava vendo que é como se fosse uma dança de crianças. Sim. Aí o pregador, ele até explicava, falava assim, que fica uma criança no meio e um círculo de crianças em volta. E essas crianças ficam cantando para essa criança no meio. Não tem vencedor nessa. Sim. Essa criança que tá no meio, chega um determinado momento, ela puxa alguém da roda e ela vai pra roda e a outra pessoa começa a dançar. E elas estão dando... E a brincadeira é essa. É uma brincadeira de criança. E aí, quando ele traz esse conceito pra divindade, a gente entende que Deus serve ao Filho e serve ao Espírito Santo. Sim. E o Filho serve a Deus e serve ao Espírito Meu Santo. Meu Deus, uau. E o Espírito Santo, ele serve a Deus e serve ao Filho. Uau, então há uma troca. Então, quando eu tava vendo aquilo, eu fiquei até assim, eu até parei um tempo assim, eu falei, cara, o nosso servir é essa expressão da Trindade. Sim. Então, quando a gente tá servindo, por isso que é importante a gente saber o porquê que a gente serve e o que a gente tá fazendo. Sim. Porque a gente está expressando quem é Deus. Sim, é verdade. A gente está expressando quem é Deus no nosso servir e, muito mais importante, no nosso receber também. É isso mesmo. Porque talvez, hoje em dia, é mais difícil a gente receber do que a gente servir. É uma questão assim muito profunda, porque, querendo ou não, a gente entra aí em dois impasses, né? Em dois embates. O primeiro dele é, eu preciso servir para pagar a minha salvação, né? Então a gente precisa ter tem que ter um entendimento profundo do que é o servir. E outra, se eu não servir, eu não faço parte do corpo de Cristo, né? Eu perco totalmente o sentido da minha vida. São duas coisas totalmente distantes, né? Distantes não, distintas.
de vocês parar para pensar. Então, a gente precisa entender a fundo e profundamente o que significa o servir. Para que a gente não ande nem para um lado e nem para o outro, né? Pra gente não querer pagar a salvação, que a salvação é de graça, sim, e para que a gente não se sinta inútil sem isso, né? Porque a gente tem que entender que existe um momento em que Deus nos chama para o secreto, Deus nos chama para o tratamento, Deus nos chama ali para um momento só com Ele, um momento de parar, um momento de dar um reset. Então são duas coisas totalmente distintas que precisa ficar muito clara na cabeça do voluntário. E essa questão do servir para ter um sentido na vida, ela é muito cultural, porque a gente vive numa cultura muito religiosa. E querendo ou não, a gente veio do catolicismo. Sim. Né? A gente não nasceu no protestantismo. A gente tem uma porcentagem enorme de protestantismo hoje no Brasil, mas a gente vem de uma raiz católica. Ainda mais quando a gente fala de Cuiabá, né? Exatamente. E a raiz católica é uma raiz devota. Sempre existe ali um santo ou uma imagem em que você tem que devotar o seu tempo, as suas orações. E inconscientemente a gente traz para esse lugar. Essa forma de pensar a gente traz. Exatamente, traz para esse lugar. Então, quando a gente não tem a figura do servir ali, quando eu não tô fazendo nada, aquele pilar que era o que a gente adorava, acaba não existindo, e isso acaba acabando com a nossa vida de uma forma. Sim. Quantas pessoas, vou falar pra vocês, esses dois são pastores, quantas pessoas vocês já viram querer sair da igreja porque não estavam servindo? Sim. Né? Então, assim, é um lugar muito perigoso, muito perigoso. Onde você está colocando o seu serviço, o seu departamento? Onde você está colocando os seus dons, o seu talento? Você está colocando isso como um Deus na sua vida? Sim. Então, a gente precisa entender esses dois extremos e caminhar aqui. Né? Caminhar aqui, olhando para Jesus, entendendo que aquilo não é o ápice do cristianismo. Exatamente. Né? O ápice do cristianismo é você levar reconciliação com as pessoas. É o nosso ministério. Da forma como você vai levar, você pode levar no ponto de ônibus, você pode levar no seu trabalho, você pode levar lavando banheiro aqui na igreja, você pode levar através do louvor, através da pregação, mas o objetivo é esse. O objetivo, você não vai morrer se você não servir. Você não vai morrer se você não virar líder do departamento. Tô no diaconato há 10 anos, eu nunca virei nem coordenador, mas... Você tá servindo por quê? Tá numa multinacional? Diz que é plano de carreira? Assim, você há muito tempo já servindo na igreja e pastoreando esse departamento, como lidar com esse desafio de mostrar e expressar para o voluntário essa temática e qual que é a importância dele no servir? Não extrapolando os limites da organização, da decência, de tudo, mas o quão importante é. Tem uma história que eu vou compartilhar com vocês também. Eu sou a 3ª geração de pastores na família. E a minha avó, quando meu pai era criança, ela conta esse testemunho, de que ela é do interior do Espírito Santo, e lá é uma igreja muito simples, muito pequena, e num dia que estava tendo culto de chuva, e no meio do corredor estava com a goteira. E a minha avó, ela pingava no chão, ela ia lá com o pano, o rodo, limpava. Passava 30 segundos, pingava de novo, ela ia lá, passava o pano, limpava, voltava. E aí no final do culto, perguntaram para ela, por que você não só colocou um balde ali? Ela falou, porque se eu colocar um balde, eu vou servir hoje. Meu Deus. Já pensou, meu Deus. Ela entendia a importância do servir. Então assim, a minha pergunta é, qual que é o desafio, como lidar com esse desafio de mostrar e expressar para o voluntário de que ele é sim importante, o que ele faz contribui para o reino e no funcionamento daquilo que Deus está fazendo nesse tempo. Acho que são duas coisas que a gente precisa ter na igreja. A primeira, que é o que a gente trabalha, é o acompanhamento pastoral, né, ovelha por ovelha, que é feito pelos GCs, através do líder de GC, que não é um pastor chamado de pastor, mas que pastoreia essa ovelha. Esse pastor, ele vai trazer a seriedade do cristianismo para a vida daquela pessoa, através das lições de GC, através da caminhada, do discipulado, e aquela pessoa vai entender todo o contexto cristão. E o segundo é a cultura da igreja, né? A gente precisa trazer esse voluntário para voluntariar,
Mas nós precisamos mostrar para esse voluntário qual é a cultura da igreja, baseado, obviamente, na palavra, né? Cada igreja, ela tem um seu DNA. Lá na Assembleia tem um DNA, lá na Batista tem um DNA, na Lagoinha é outro DNA. Mas esse DNA precisa estar rodeado da palavra do Senhor. Sim. Mas aqui dentro, entendendo qual que é a importância do servir. Por quê? Porque se a gente tiver só o DNA, não tiver o cuidado, esse voluntário, ele vai acabar indo para o caminho que não pode ir, né? Que é o extremismo no servir, é a falta de alimento, porque vai querer servir direto, não vai ter um dia de culto, não vai ter um devocional, não vai ter um tempo com Deus no seu secreto. Isso não pode acontecer. E se a gente não tiver a cultura do DNA aqui, ele vai achar aquilo que o pastor Oda falou lá no começo. Que eu sou um voluntário, mas eu posso no meu tempo, na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. E não é assim que funciona. Então a gente tem que juntar essas duas coisas para que esse voluntário entenda. Primeiro, por que eu vou servir? Aonde que biblicamente está falando que eu tenho que servir? Vamos lá. Lá em Atos 6, falava sobre a necessidade de se levantar pessoas para cuidarem das viúvas e das crianças lá daquela igreja. E aí eles levantaram pessoas com um caráter correto, que tinham uma boa índole, e tinha todo o passo a passo para levantar aquelas pessoas, né? Que é Estevão, não sei quem. Eram 7, né? Eram 7. Então, se quiser, você lê lá, que eu não vou ler, não. Aqui agora. Mas, por que eles levantaram? Porque houve a necessidade naquela igreja de que se tivessem pessoas para cuidar da outra parte que os apóstolos não estavam conseguindo cuidar. Obviamente, os nossos pastores não vão conseguir cuidar de tudo. Uma igreja de 2.000 membros, 2.500 membros, de 1.000 membros, os pastores não conseguem cuidar de tudo. Então, surge a necessidade de pessoas que estejam disponíveis para isso. Isso. Então, nessa disponibilidade, nós vamos levantar pessoas que se enquadrem neste perfil, que estejam dispostas a viver a vida com Deus dessa forma e caminhar dessa forma para cuidar dessas outras pessoas que estão chegando, até que essas outras pessoas estejam prontas para servir e cuidar de mais pessoas. Então, eu acredito muito nisso. A gente precisa juntar essas duas coisas para que o voluntário ele esteja ciente e consciente da importância do servir dentro do DNA da igreja, dentro da visão bíblica, dentro dos padrões que a Bíblia exige, sendo cuidado, sendo acompanhado, sendo alimentado, colocando ali o que é prioridade na prioridade, que é ser alimentado por Ele, né? Ter vida com Deus, estar sendo pastoreado por alguém, juntando essas duas coisas. Se a gente conseguir juntar essas duas coisas, a gente vai conseguir um voluntário saudável, um voluntário comprometido, um voluntário que entrega aquilo que ele precisa entregar, sem se matar, sem matar a própria família. Que às vezes a gente tem gente que fica tanto tempo aqui dentro da igreja, esquece dos filhos, esquece da esposa, esquece os cachorros com fome, esquece que tinha que levar a mãe e o pai no hospital. Tudo por conta de um fanatismo que não precisa existir, né? E aí a gente acaba matando essa pessoa em vez de trazê-la para o reino, para se sentir pertencente do reino mesmo. Acho que pertencimento é a palavra bem chave nesse sentido. O voluntário precisa, eu creio que o voluntário precisa entender que a gente não quer o que ele faz, a gente quer que ele seja uma pessoa saudável, né? A gente, agora eu falo como alguém que cuida de pessoas, né? Que a gente tá pastoreando aqui em Cuiabá, e assim, seja líder, seja alguém voluntário de alguma área, a gente não tá preocupado se você com o que você tá fazendo, o que você pode entregar. A gente tá preocupado com você. A gente quer que você tenha uma vida com Deus. A gente quer que quando a gente fala assim, porque aqui a gente tem uma cultura de duas pessoas, dois ministérios, né? Que podem. A pessoa pode voluntariar. Isso. O tanto que a pessoa se dispõe ao voluntariado faz com que a gente tenha que limitar 2. Mas não é porque a gente não quer que essa pessoa façam coisas, mas que ela entenda que ela tem um momento entre dar e um momento que vai receber. Tem um momento que ela vai servir, tem um momento que ela vai ser servida. E isso faz parte da nossa vida cristã. É isso mesmo. E ela precisa entender que quando ela está recebendo, ela também pertence. Exatamente. Porque muitas vezes eu já ouvi pessoas falando, cara, se me tirar o que eu tô fazendo,
eu não sei o que eu faço aqui. Fica sem chão, fica sem Fica sentido. sem chão. Aí eu pergunto pra pessoa, quanto tempo você tá servindo? Faz quanto tempo que você não vem só aqui só pra participar, pra cultuar? Quando você tá congregando? Que horas? horas que você tá sentando pra ouvir a isso palavra? Que horas que você tá sentando pra você cantar um louvor junto com seu irmão? É isso mesmo. Aí a pessoa fala, não tenho, porque eu tô escalado. E aí eu falo, cara, a gente precisa mudar essa cultura. Essa cultura de que a gente parece... O que me parece é que tem muita gente que pensa que isso é um trabalho que ela precisa ficar sempre fazendo, porque vai se ela fazer não sentido fizer, na vida, ela não né? vai ter sentido na vida. E pastora, como que a gente faz então para ter esse cuidado, esse feeling? Por exemplo, eu sou um voluntário e eu tô ficando muito atarefado, muitas coisas e tá ficando pesado para mim. Como que você traz orientação para a pessoa notar isso, perceber isso a ponto de não ser tarde demais? A primeira percepção que você tem que ter é se você tá conseguindo ir no GC e se você tá assistindo um culto. Sim. Existe algum momento que você vai sentar pra assistir um culto? Você consegue ficar até o fim do culto? Porque, meu irmão, tanto de gente que você vê que tem essa ativação seguida em servir, que não consegue assistir um culto até o final. Primeira coisa, não vou conseguir assistir o culto até o final. Fico até no louvor, porque é aquele movimento gostoso, vontade de pular, dançar. Não chega a palavra, cara, o que eu vou fazer? Aí eu dobro a perna para um lado, a perna para o outro, levanta, vai ver se tá faltando um copo. Tá faltando um copo, que ajuda. Né? Segunda coisa, como que tá a sua casa? Né? Como que tá seu esposo, sua esposa, seus filhos, seu pai, sua mãe? Faz quanto tempo que você não sai pra tomar um sorvete com seus pais? Faz quanto tempo que você não sai pra jantar com sua esposa, com seu esposo? Levar seus filhos no parquinho? Qual que é a desculpa que você tem? Tem que estar na igreja hoje, curso maturidade na segunda, na terça-feira tem carisma, na quarta-feira tem culto hope, na quinta-feira tem carisma de novo, na sexta-feira eu vou servir no Rocket, no sábado eu vou servir no Legacy, no domingo tem 3 cultos. E aí, sua casa, como que tá? Qual que foi a última vez que você olhou o caderno dos seus filhos de tarefa? Qual foi a última vez que você saiu sozinho com seus filhos? Essas são as percepções, isso é autoanálise. Porque o meu líder, ele vai me falar, não, você não vai substituir, você não vai escalado, porque eu tô vendo aqui que você já tava em várias escalas ao mesmo tempo. Mas a gente ainda tem a opção de servir em 2 departamentos. O líder de um não sabe o tanto que você tá servindo no outro. Então, mesmo que o meu líder de cá não me escale, o líder de cá vai escalar. Isso é uma responsabilidade sua. Você precisa entender isso. Porque senão você vai colapsar. O reino de Deus, ele não vai parar. Você vai colapsar sozinho. Porque se você não estiver aqui, o culto vai acontecer do mesmo jeito. Se o pastor Hugo não estiver aqui, ele vai levantar outro pastor, mas a obra de Deus não vai parar. Entende? A obra de Deus, ela não depende da gente. Ela precisa da gente, mas ela não depende da gente. Deus, ele quer que a gente esteja disponível, mas ele não precisa de nós. Se eu não estiver aqui, alguém vai ter. Daqui um dia eu vou parir. E o podcast vai continuar normalmente. Os voluntários vão continuar. Vai ter conferência aprovadas. Vai ter tudo normalmente. Porque ninguém é insubstituível. Mas você precisa ter consciência daquilo que você está fazendo. Então faz uma autoanálise, sabe? Eu acho que pelo menos uma vez a cada 6 meses você tem que entender o cenário que você está vivendo. E vai começar a ficar pesado. Vai começar a ficar pesado, você vai começar a ficar cansado demais. Quando você menos esperar, você vai estar reclamando aí pelos cantos. Vai colocar a culpa na igreja. Às vezes a culpa não é da igreja, às vezes a culpa é sua. Tudo isso a gente precisa avaliar. Eu acho que passa muito pela concepção, pelo entendimento do chamado, né? Exatamente. Que se a pessoa sabe para que ela foi chamada, ela não vai perder tempo em outros lugares. O melhor dos cenários para a gente seria não ter uma limitação de 2 departamentos, em que a pessoa entendesse, cara, eu vou sou, ficar nesse. Eu sou da mídia, então eu vou ficar nesse. na mídia. E é isso. Eu faço parte do Ministério da Pregação, eu vou ficar aqui. É isso mesmo. E é isso. Mas hoje a gente tem, porque eu acredito que essa cultura nossa
eu acho que os voluntários aqui são tudo meio doido. São. Mas é Tudo o meio maluco. Mas o perfil do pastor. eu acho que isso tem Somos muito com ousados. certeza, né? E aí, tipo, você chamar o pessoal pra estar meia-noite aqui, o pessoal vem. Vem Você mesmo. chamar o pessoal 5 horas da manhã, o pessoal vem. E seja aqui, seja em Chapada, seja onde for, o Várzea pessoal Grande, vem. vem mesmo. É doideira. É. Então você tem que fazer isso pra pessoa entender. Peraí, cara. Não é o que você faz. Não é sobre isso. É claro que a gente precisa estar disponível, mas, Sim, mas não é dessa sobre forma. isso. Não é sobre isso. Por isso que é interessante fazer carisma. O carisma, ele vai afunilar para onde você tem que ir. Qual é o seu chamado de fato, né, pastor? A gente já fez Exatamente. carisma. Quando eu comecei o carisma, eu não sabia que eu tinha chamado pastoral. Quando eu terminei o carisma, eu fui ordenada a pastora. Eu já fazia tudo que um pastor faz, mas eu não tinha consciência disso. Imagina só se eu fico perdendo tempo, né? Aí, claro que Deus ele usa os métodos dele, mas se você tem uma ferramenta tão boa quanto é o seminário, por que não? Imagina só se eu fico perdendo tempo e fico rodando por vários departamentos, assim como eu fazia antes. Porque é óbvio que quando você chega na igreja e fala assim, pastora, né? Pastora, eu não sei qual que é o meu chamado. O que eu faço? Cara, o que você gosta de fazer? Eu gosto de ajudar a arrumar cadeira, eu gosto de estar sempre ali, servindo, alguém precisou de alguém, me chama, então entra no diaconato. Vai servir no diaconato. Deus ele vai sinalizar para você a hora que é para você mudar. Através do seu servir. Então, se você não sabe aonde você é para estar, não sabe qual é o seu chamado, entra em um departamento e se dedica àquele. Não fica pulando de galho em galho, né? Ou servindo em 25 lugares ao mesmo tempo. Não, eu tô aqui, vou me dedicar aqui, vou cumprir minhas escalas certinhas, vou estar sempre disponível. E nesse servir, o Senhor vai abrindo as portas para outros lugares que é para você estar. Porque também a pessoa quer descobrir muito rápido o que ela quer fazer. Às vezes não tá preparada, né? E aí a gente fala assim, cara, testa. Testa o diaconato. Se não Só deu que aí legal, muda. Aí a pessoa fala, tá bom, eu vou testar. Aí ela entra no diaconato, na consolidação, na mídias, na transmissão. E aí fica... Ao mesmo tempo e fica lotada e fala, não, é culpa da igreja. Exatamente. Então, E, tipo, é esse o objetivo. Você estar ali caminhando enquanto você cresce. Sempre falo assim, eu já sei onde está meu chamado, mas Deus não me permitiu. A gente tem um caso assim, né? Deus não permitiu ainda que você estivesse exercendo aquele chamado, porque você ainda não está preparado para isso. Mas só por isso vai ficar sem fazer nada? Não, meu filho. Faz alguma coisa. Puxando nesse assunto também, pastora, o que é? É porque existe todo um procedimento, existe uma ordem, não é simplesmente levantar e eu vou fazer. Sim. Qual que é o critério mínimo? O que a gente precisa de, no mínimo, estar apto para falar eu estou preparado para servir no departamento X, independente de qual seja? Aqui na nossa igreja, você precisa ser membro, né? Às vezes você tá vindo, já tem 10 anos, você nunca fez um curso de membresia, você não é membro, você é visitante. Você precisa ser batizado, você precisa ter descido as águas, você precisa confessar Jesus publicamente através do batismo, e você precisa entender a visão e a missão do DNA da igreja. Porque isso diz muito sobre onde você está plantado. Se você não sabe o objetivo para onde você está andando, você é andarilho. Você precisa saber o objetivo. Aqui na nossa igreja tem um curso que chama Maturidade também, mas ele faz parte desse trilho. Então, se você fizer aqui o curso de DNA, você já vai fazer o curso de Maturidade. Sim. Esses são os pré-requisitos mínimos para você se voluntariar. E aí, cada departamento tem lá o seu curso, né? Intercessão, você vai ter que fazer um curso de intercessão. Diaconato, você vai ter que fazer uma escola de diáconos. E assim, sucessivamente, cada um com os seus, né? É óbvio que tem departamentos que exigem mais do que outros, né? Então, assim, com muito amor e todos somos adultos, você não vai entrar no Ministério de Louvor se você não souber cantar nem tocar nada. Mas Deus, ele vê o coração. Ele vê seu coração lá no outro departamento. Porque você não vai entregar qualquer coisa para Jesus. Não é porque ele aceita que você vai lá entregar qualquer coisa para ele. Não. Você tem que entender qual que é o seu lugar ali. Sabe cantar? Mais ou menos, pastor. Então você vai lá fazer o seu curso de canto, vai se aprimorar, e aí você faz a audição e entra no louvor, né? Então, assim, você tem que primeiro
fazer esse passo a passo e depois você vai buscar um lugar para você se voluntariar. Depois desse passo a passo, você já está apto para servir em um departamento. E aí, só falar com a liderança vai te falar como que funciona. Você vai entrar na escala, assinar um termo de conduta. Todos os nossos voluntários, eles assinam um termo de conduta que são as regras básicas para servir. Nossa, pastora, mas tem isso? Tem isso. Nossa igreja é álcool zero, você não pode tomar nenhuma gota de álcool. Ah, pastora, é a cerveja zero. Cerveja zero tem 0,05% de álcool. Você não pode tomar cerveja zero. Nossa igreja abomina roupas decotadas, curtas. Nossa igreja tem vários pontos em que você é aconselhado a não estar, para que você não coloque em risco a obra de Deus. Sim. Né? Você tá aqui, no diaconato, tô cantando lá no louvor, você sai daqui e vai lá pro ditado popular, no meio do barzinho de cachaçaiado, um monte de gente com a barriga de fora, com decotes curtos, um lugar que não é um lugar para se estar. Né? Então você vai estar aí levantando um mau testemunho. É importante falar disso, porque não é que a gente tá obrigando alguém a fazer alguma coisa, mas a gente tem uma cultura estabelecida aqui, é importante a gente falar isso, que é a gente não ser pedra de tropeço para ninguém. Exatamente. Então, quando a gente fala álcool zero, chega uma pessoa que teve problema com álcool e vê um líder bebendo. Sim. Olha o tanto que isso é. Você vai estar puxando essa pessoa pro abismo. Exatamente. Né? Fora o mau testemunho, para levantar a outra pessoa falando mal de você, você vai levando a outra pessoa a pecar. Então, assim, são muitas coisas que nós apresentamos para esse voluntário e não é que a gente obriga. Se você assinar esse termo de conduta, você vai estar concordando em não fazer aquilo. E se você fizer, nós temos o respaldo daquilo que você assinou para te cobrar, biblicamente falando. Fulano, o que aconteceu? Que tal. Infelizmente, você não pode servir mais, né? Porque lembra o termo de conduta? Então, a gente tem esse termo de conduta para nos respaldar. Você não é obrigado a aceitar. Se você falar assim, pastora, mas lá na igreja tal bebe. Amém, lá bebe, aqui não bebe. Você pode ser participante da igreja aqui, mas voluntário você não pode ser, porque você não concorda com a visão, tá vendo? A importância de você concordar, de você fazer entender a visão da igreja? Sim. Porque se você não concorda com essa visão, existem muitas igrejas que vão te abraçar. O importante é você estar congregando, não tem que ser em Lagoinha. Lagoinha é uma placa. Né? O importante é você estar congregando. Se você quiser ir para outra igreja, entender a visão da outra igreja, congregar e ser cuidado ali e alcançar pessoas ali, glória a Deus por isso. Você não pode estar no mundo, mas você pode estar em qualquer lugar. Então é por isso que é importante você entender a visão da igreja. A questão do álcool, por exemplo, é algo que sempre vem, vez ou outra vem essa pergunta. Por que a Bíblia não proíbe álcool? Sim. E aí eu falo, cara, ela proíbe a gente, e eu falo o que eu falei aqui. Tá? A gente não pode ser pedra de tropeço pra alguém e tal, eu explico. Mas se a pessoa, pra ela, ainda não é o suficiente, procura um lugar. Foi isso que você falou. Procura um lugar que você concorda com a visão. Sim, ou você pode congregar, você pode vir nos cultos, você pode participar dos eventos, mas voluntário você não pode ser. Exatamente, porque faz parte. Faz parte da cultura nosso DNA, né? Exatamente, do DNA da igreja. Hoje a gente teria uma base de quantos departamentos a gente tem? Hoje nós temos aproximadamente 30 departamentos. Acho que nós temos em torno de 27, 26 departamentos. São 750 voluntários. Voluntários, e dentre esses 750 estão os líderes de GC, que a gente não categoriza como voluntário, mas que é voluntário. Sim. Né, que está ali pastoreando voluntariamente. Então, nós temos aproximadamente 750 distribuídos por todos esses departamentos. Só no diaconato, hoje, nós somos 120 voluntários. É o maior precisa demais. Precisa demais, porque são muitas escalas, né? O louvor também são aproximadamente 100 pessoas, que é um time grande. Então, assim, é bastante gente. São bastante pessoas. E graças a Deus, agora, desde o ano passado, que a gente está conseguindo ali trazer essa cultura estabelecida de forma mais firme, de forma mais pontual. Hoje a gente pra mim,
nós chegamos assim num nível muito tranquilo de voluntariado. Sim. Nós quase não temos esses problemas com escalas. Muitas pessoas, assim, dificilmente as pessoas elas falam sobre isso. Eu tenho assim ainda alguns problemas com os finais de ano, com as festas de final de ano. Feriados. Que aí chega o final do ano, que pipoca de gente com foto de biquíni, de sunga e cerveja e um vinhozinho. Acaba ferindo aquelas condutas que a gente Isso. Exatamente. Mas fora isso. E pastora, talvez alguém está nos assistindo aqui, não é de Lagoinha, mas é um líder de alguma outra igreja e tem dificuldade com algo que você disse aqui, que graças a Deus hoje a gente não tem mais tanta dificuldade, que é com a terceirização, com a falta de engajamento. O que você atribui, o que você acha que pode ser uma ferramenta para esse líder que talvez esteja nos assistindo a estar com o time engajado como o nosso time aqui hoje na Lagoinha? Isso é uma coisa bem complicada, sabe, pastor? Porque isso fala muito sobre a liderança. Sim. Então você tem que primeiro fazer uma reflexão sobre a sua liderança, né? Porque assim, isso é uma coisa básica até de empresarial mesmo, né? Eu já fui gerente muitos anos, não sei se vocês já trabalharam nessa área, mas se seu time não engaja com você, tem alguma coisa errada com a sua gestão. Com a sua gestão pessoal. Então, você precisa entender como você está liderando essas pessoas. O quão aberto você é, o quão amigo, parceiro. Liderar uma coisa, ser chefe é outra coisa. O quanto você veste a camisa com essas pessoas, o quanto você pega na mão delas e leva. Então essa reflexão ela tem que ser feita, né? Se não está engajando, alguma coisa tem de errado com a liderança. Certo. Você fala, mas o que eu vou fazer, pastor? Eu já olhei, chama sua liderança, seus pastores. Pastor, pastora, tô aqui com o meu time não vai para frente. Se eu anuncio lá nos cultos, tô precisando de voluntários no meu departamento, ninguém aparece. Se porventura aparecer algum evento que demanda de mais gente, eu convido pessoas de outro departamento para servir no meu, para me ajudar. Ninguém quer vir. Alguma coisa tem de errado com a sua liderança. Então você precisa fazer uma análise junto com seus pastores daquilo que precisa ser mudado, que precisa ser melhorado. Com certeza seus pastores vão saber. E aí vocês vão conseguir identificar aquilo que precisa ser melhorado. Às vezes, beleza, não é com você, às vezes tem alguém ali no meio que tá contaminando, né? Ali uma fofoca, uma pessoa que tem muito de igreja é isso, né? Que eu vim de outra igreja, na outra igreja não fazia assim. E aí essa cabeça contamina outra cabeça, e aí a forma daquele líder de levar as coisas, de conduzir, não é aceita por conta dessa cabeça. Às vezes tem outro líder junto com você que não é líder, mas que tem um perfil de liderança tão forte quanto o seu. Sim. E esse líder tá roubando seus liderados. Tudo isso tem que ser analisado, né? Porque é muita coisa. Mas engajamento é liderança. Precisa entender Muitos isso. pontos ali que precisam ser vistos, Exatamente. analisados. E minuciosamente, né? Porque se meu departamento não cresce, tem alguma coisa errada, gente. Tem departamento aí que todo mundo quer entrar a rodo, né? A gente barra de entrar, porque ele é uma liderança gostosa, é um negócio que flui, um negócio que tá sempre ali, fulano tem acesso à liderança, né? Aconteceu alguma coisa comigo, fulano ora comigo, vai lá visitar, isso que é uma liderança ativa. Sim. Não é só pra fazer escala, não é só pra estar ali falando o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Servir os liderados. Exatamente. E Então, isso passa por viver, né? Viver junto. Sim. Viver a Mesa, vida tempo junto de com a mesa. pessoa. Exatamente. Né? Tipo, não é sistemático. Né? Exatamente. Tipo, vou só fazer algo, igual você falou, montar uma escala. Não é uma pessoa pessimista. Sim. Gente, pior coisa que tem é líder pessimista. O pastor lançou um desafio, não vai dar. Não vai dar, porque Como que eu vou fazer isso? não tem como eu fazer. Impossível. Não, cara, vamos Nossa. pegar um papelão e vamos fazer uma bola de papelão? Vamos. É disso que a gente precisa. De uma liderança criativa, de uma liderança que conduz o liderado, que não chega pro liderado e joga um balde de água fria. Sim. Né? Entendeu? Precisa Não é? da fé, mas também precisa das obras. Exatamente. Né? É aquela trend que fala, primeiro você começa, depois você melhora. É isso. É melhor feito do que perfeito. Né? Então, tipo, vai do jeito que tá. É isso Faz mesmo. do jeito que tá. Pede depois estratégia vai pro senhor. melhorando, O senhor deu isso aqui pra gente fazer, então a gente vai botar o pé. O senhor bota o recurso. né? Eu tive, pra quem não sabe, antes de eu pastorear o departamento de ensino, eu fui
anos, acho que foi 1 ano ou 2 anos, líder da transmissão. É verdade. Da igreja. É E eu mesmo. passei 1 ano, e um desses anos eu passei sozinho. É verdade. Porque, na verdade, não era um departamento, ainda era só Uhum. eu que fazia as transmissões e tal. Uhum. E nesse período de 1 ano, eu fiquei fazendo sozinho. Tudo que tinha pra fazer. Tudo que tinha pra fazer. Então, assim, todos os cultos que eram transmitidos, eu tava aqui. Sim. E tal. E aí, quando a gente entendeu a necessidade de se aumentar para expandir o trabalho, Deus foi enviando naturalmente essas pessoas. Hoje tá com o Vini lá, que tá não sei quantos verdade. voluntários, mas É tá mesmo. explodindo de gente lá, graças a Deus por isso. E eu fico feliz de ver essas coisas, mas eu sei que é Deus quem traz as É pessoas. isso mesmo. Né? Então, assim, você Tem que ter ousadia, né, pastor? Você botar que a tá cara. líder, você que é líder, eu acho que o maior engano que a gente pode ter é que a gente achar que a gente vai ficar só tranquilo. Né? Se a gente tá à frente, a gente vai ter que eu botar a também mão na sou prova massa. disso. Então, assim, não vai ter jeito. Se tiver Uma igual esses falta, dias. você vai. Esses dias a gente fez a cantina aqui 3 dias seguidos e eu tava os 3 dias aqui. É verdade. E aí, tipo, o pessoal perguntava e eu tava aqui respondendo, às vezes, e conversando com o pessoal, porque é assim, é a vida da liderança, É isso mesmo. fazer parte, né? Eu acho que é importante a gente ter muito forte, né, no nosso DNA um coração flexível e ensinar. Isso contribui muito para um voluntariado saudável. É verdade. Ter esse coração que é flexível, às vezes a gente tem que se desdobrar em alguma coisa, uma outra, não deixando de lado aquilo que a gente estava comentando, né, de estar também recebendo, ter o tempo de receber ali, mas a gente tem que ter essa proatividade. É. Sim. Mas uma das coisas que nossa igreja carrega é literalmente ensinar fazendo. Isso é um DNA do pastor Hugo. Tudo que eu aprendi foi vendo o pastor Hugo fazer. Hoje ele delega, mas desde o começo, quando eu limpava o chão, o pastor Hugo estava limpando o chão. Quando pintava uma parede, ele estava pintando a parede. Então tudo que a gente faz é porque eu já vi ele fazendo. Espelho da liderança. Né? Isso. E isso que você já viveu, pastor, eu vivi lá no começo do diaconato. Eu fui líder do diaconato por 3 anos. E chegou um tempo, assim, tão difícil que eu não tinha coordenador nenhum, que eu ia em todas as escalas. Porque se eu não fosse, não ia ter. Então eu trouxe pro peito. Tem coisa que a gente traz, entendendo que aquilo é passageiro e que nós estamos gerando pessoas. Foi quando eu comecei a gerar o João Felipe e a Margarete, que foram os meus sucessores no departamento. Sim. E eles chegaram, eles vieram, o João Felipe, a Margarete e o Antoniel. Eles chegaram e eles vieram assim como um suporte pra mim, pra segurar os meus braços. Quando eles vieram, que eles viram a forma como eu tava fazendo, eu não precisei nem ensinar. Foi orgânico, Foi né? orgânico. E aí eles começaram a assumiram a coordenação daqui, e aí o departamento começou a desenrolar. Mas assim, antes eu tive que vestir a camisa, trazer pro meu peito. Não adianta jogar a culpa nos outros. A responsabilidade é sua, líder. É sua, não tem jeito. É sua responsabilidade. Se você tá terceirizando a culpa, às vezes tem até uma ovelha podre ali, uma ovelha negra ali. Mas a culpa é sua. Você que precisa fazer aquilo que precisa ser feito. Né? É verdade. A culpa é sua, é você. Então veste a camisa e vai embora. Se a gente precisar de ajuda, estão os pastores aí. Hoje nós temos, graças a Deus, um pastor para cada departamento. Então você tem uma pessoa para agarrar ali. Você vê o pastor Reginaldo passando ali, o gordinho, gruda nele. Você vê o careca lá, o Laércio passando, gruda nele. Eles vão sentar com você, vão ter um tempo de mesa, vão te ajudar se for necessário, vão servir com você. Exatamente. E ó, mandar brasa. Né? Como os assuntos andam juntos, né? Liderança e voluntariado. É. Né? A gente também tem um podcast sobre liderança com o pastor Gustavo Pobel. Nossa, sensacional, inclusive. Se você tiver aí, depois você clica, procura no canal para você assistir. Porque, rola pra baixo, cara, aí. Esse foi sensacional. O pastor Gustavo Pobel dispensa apresentações. Muito bom mesmo, sim. Né? É incrível. Mas assim, tem algo no voluntariado que também acontece, pessoas serem transformadas através desse voluntariado. É verdade. Você teria alguma vez, você que já tem mais tempo de casa, eu acho que todos de Cuiabá, principalmente, todos nós aqui, qual que seria assim uma coisa que você lembra que é muito forte de transformação através do voluntariado? Então, eu tenho dois testemunhos, né? Um é o meu próprio, porque
Como eu falei, eu sou filha de pastor. E só que eu vivi numa época muito difícil. O pastor Mike deve ter visto isso também. Meu pai, ele com 65 anos, ele entrou em depressão. Por conta da igreja. Né? Meu Deus. Não tô falando por conta do reino, da casa do Senhor, mas por conta de pessoas. Então ele foi um idoso que perdeu todo o sentido de vida quando ele entendeu que a igreja massacrou ele. Meu Deus. Porque a igreja literalmente massacrou ele. A A instituição, né? Os homens, as pessoas que estavam ali na frente. E isso sempre foi uma barreira pra mim. E isso é uma barreira pro meu irmão até hoje. Meu irmão, ele não voltou pra... Ele prega pra minha sobrinha, ele que fez minha sobrinha, levou minha sobrinha a decidir por Jesus. Minha sobrinha tinha 9 anos de idade. Ele tem plena convicção de quem é Deus, da salvação dele, mas ele não gosta de ir pra igreja. Ele é mais velho que eu e ele viu muito mais coisas que eu. Mas uma das coisas que eu tinha muito, muito medo da igreja era viver aquilo que meu pai viveu. E não tô falando sobre bandeira de igreja, não tô falando que Lagoinha é o melhor lugar, não estou falando sobre nada disso. Mas quando Deus me trouxe pra Lagoinha, que eu entendi o DNA, eu comecei a viver uma coisa que eu nunca tinha vivido antes. E isso eu tinha o quê? 28 anos. Tinha 28 anos. Depois de tanto tempo da minha vida que eu fui viver o verdadeiro evangelho de Cristo. Né? Então, eu fui transformada nessa caminhada. Fui entender que a igreja não mata. Quem mata são as pessoas que estão à frente da igreja. Nossa, isso é importante. E o segundo, acho que testemunho mais forte que eu já vi na minha vida foi do João Felipe. O João Felipe, ele é muito amigo meu, ele e a Manu. Amo eles demais. Quando o João Felipe veio para a igreja, o João Felipe sofria de um quadro de transtorno de pânico e depressão muito, muito sério. Tanto é que eu como psicóloga, já cheguei a acolher ele na igreja, tendo crise de pânico. E ele, no meio desse servir, foi curado da depressão. Uau. Foi curado da depressão. Ele falou que a vida dele fez sentido a partir do momento em que ele entendeu qual é o papel dele no reino. Esse foi o testemunho mais impactante que eu já tive na minha vida. E de repente a gente poderia até entrevistá-lo um dia para entender. Tava pensando nisso. Para entender o tanto que isso foi significativo na vida dele. Hoje o João Felipe é um dos meus braços direitos aqui na igreja. Todos os eventos que a gente faz com ele. Eu confio demais nele, assim, um homem de Deus mesmo, totalmente transformado, restaurado. Manu que o diga. E ele viveu realmente a transformação da vida dele através de servir. Ele literalmente mudou de vida através de servir. Olha que lindo. Fora os outros testemunhos que a gente já viu através de pessoas que chegavam na porta e eram curadas. Sim. Coisa que eu mais ouvi lá no começo da igreja, quando a igreja era pequenininha, que a gente fazia uma recepção bem calorosa. A pessoa fala assim, nossa, tava querendo me matar. Cheguei aqui, recebi um abraço, um sorriso, isso mudou totalmente a minha vida. E às vezes a gente acha que é tão pouco. Tem 2 departamentos assim que, se a pessoa entender que esses departamentos são, tipo assim, não vou falar que são os mais importantes, mas são, assim, cruciais para cada pessoa que chega, é de boas-vindas. Sim. E o pessoal do estacionamento. É verdade. Que eles lidam com todos que chegam. Todo mundo. É o primeiro impacto, É o primeiro né? impacto. Se você quer colocar alguém pra receber, tipo, alguém num lugar importante, você fala assim, cara, eu preciso que você esteja lá, põe num desses 2. É verdade. Porque, assim, e os testemunhos que eu tenho com o Antoniel, que hoje ele é líder do estacionamento ali, cara, ele fala tanta coisa que eles passam ali, às vezes, um ministrando na vida do outro, e eles conversando ali, aí praticamente um discipulado ali a cada domingo. Tem gente que não consegue ficar aqui, que vai lá pra fora. Sim. E lá eles pegam essa pessoa. É muito Eu sensacional. tenho um testemunho desse domingo. Eu cheguei, fui estacionar meu carro e lá com o Antoniel, com os rapazes que estavam servindo, tinha duas crianças. Olha aí. Servindo? Olha que maravilhoso. E elas me ajudaram a estacionar o carro, pode ir mais um pouquinho. E aí eu estacionei o carro, elas com alegria, com amor. Que bonitinho. E eu saí do carro, elas vieram me abraçar, me deu um beijo, e aí uma delas falou assim, pastor, que Deus te use muito hoje. Meu Deus, que gracinha, gente. Ainda deu uma palavra. Indo pra casa ali já era suficiente. Tinha ganhado o dia. Meu Deus, que maravilha. Ver essa cultura de estar servindo, né? verdade. A gente fazer parte. Eu creio muito, e assim, que eu tô falando por mim mesmo, não sei se vocês compartilham isso, mas
Eu creio e oro muito para uma igreja que 100% da igreja seja voluntária. Né? É verdade. Nossa, maravilhoso. 100% envolvido ali. Eu creio numa igreja 100% também. eficaz. Né? Eu também. Sim, eu acho que o eficaz seria o que define uma igreja que 100% voluntariado. A gente não pode tratar. Eu sou muito cético, particularmente. Né? Então, a primeira coisa que me vem na mente quando alguém fala assim, uma igreja 100% voluntária, eu falo, irmão, isso é utopia. Minha cabeça. Sim. Só que eu tenho pedido para Deus para ele quebrar isso e eu falo, cara, não, eu preciso almejar isso, eu preciso querer isso. Porque, cara, olha isso. Imagina um domingo, ou um sábado, ou um dia de culto que seja, em que tem ali kids servindo no estacionamento. A gente tem todo domingo kids servindo diaconia. É verdade. A gente tem um culto rocket que é para adolescentes, Verdade. onde os próprios adolescentes servem no culto. Um culto totalmente independente, que você não precisa de outros. A gente tem um legacy que tem, que são jovens, que tem os departamentos ali servindo voluntariamente e fazendo isso com alegria, né? Então acho que esse ponto é algo assim que a gente precisa sempre trazer para nossa vista. É isso mesmo. Não como um objetivo, mas como algo que a gente sente feliz, assim, algo que a gente pensa assim, cara, ia ser muito bom se isso fosse assim. E que essas pessoas, Sabe? elas tenham a essência de Jesus mesmo, né? Sim. Que é o simples servir para alcançar outras pessoas. Porque no final das contas esse é o objetivo, né? A gente nunca serve para inflar o nosso ego, para passar o nosso tempo, para fazer sentido para nossa vida. É tudo sobre pessoas. É tudo sobre aquilo que o evangelho pode alcançar, a forma como o evangelho vai alcançar. Se é no Kids, alcançar aquelas crianças, alcançar o futuro. Se é no diaconato, alcançar as pessoas que estão chegando de uma forma constrangedora de servir, que é totalmente contramão do mundo. Porque servir no mundo é humilhação. Se você faz uma coisa para uma ONG, você está fazendo para se promover. Né? Nunca é uma coisa muito sincera. Não é uma caridade 100%. Uma caridade, exatamente. Mas nós estamos na contramão do mundo. Se for necessário nós lavarmos o pé de alguém, nós vamos estar ali, vamos lavar o pé daquela pessoa. E se aquela pessoa for alcançada por Jesus, já vai ter valido a pena. Sim. A vida inteira é sobre pessoas. Que o nosso servir seja assim. Tanto aqui como na igreja de Cristo, em qualquer lugar. Tanto aqui quanto na Assembleia, na Adventista, na Presbiteriana, em qualquer lugar. Que o nosso servir reflita verdadeiramente a Cristo. Que vai tudo além de que nosso orgulho ele né? fica em casa, que a gente entrega no altar, nunca mais volte com ele, mas que a gente possa fazer isso de coração. Sim. Sinceramente, com sinceridade. Né? Esse é o sentido. É isso que Jesus fazia. Olha que lindo que ia ser. E como impacta a sociedade. Né? Eu acho que é John Wesley que fala, que ele falava que algo nesse sentido, me dê 100 pessoas com fogo e eu transformo toda a Inglaterra. E, acho que é Inglaterra, no Reino Unido, não me lembro certo. Mas, assim, e ele conseguiu fazer o que fez, ele foi quem foi. Eu não sei se foi ele ou se foi Jonathan Edwards, um dos dois, tá? Mas, assim, o ponto é pessoas que entendem o chamado, têm temor por Deus, entendem o servir, entendem o voluntariar. significado. Que voluntariar não é simplesmente você vir e fazer de qualquer jeito. Sim. Né? Você está servindo o outro. Sim. Quando você serve o outro, você está servindo a Deus também. É isso mesmo. E saber receber. Independente de quem for, e ter a humildade, né? De servir quem quer que seja. Sim. Mesmo aquela pessoa que você não gosta. É isso que Jesus faria. Né? É isso que ele faria. É isso que ele faz até hoje. Sim. Estamos servindo todos os dias, né? Ele nos entregou a salvação de graça. Ele nos entregou os dons. Ele nos entregou a oportunidade de estar aqui. Ele nos entregou a oportunidade de fazer um podcast. Sim. É isso que ele faz. Né? Partindo agora pro final da nossa conversa, né? Qual conselho que você daria para alguém assim que sente o desejo de servir? Tipo, essa pessoa não sabe por onde que ela começa. A gente falou um pouco sobre você testar e tal, sobre você procurar o chamado, mas assim, de uma forma prática. Imagina uma pessoa que passou por todas as etapas ali. Qual que seria assim, tipo, o primeiro passo prático para uma pessoa? É mais simples do que você imagina. Escolhe uma coisa que você gosta de fazer. E vai. E vai.
Escolhe algo. Eu, quando comecei e falei pra vocês, né, que eu fui aos trancos e barrancos sendo tudo. Mas se fosse perguntar pra mim o que eu gostava de fazer, aí veio minha linguagem de amor. Eu gosto de ser do diaconato, eu gosto de ficar lá na frente, eu gosto de servir. É isso. Escolhe aquilo que você gosta de fazer. Ah, pastor, eu gosto de cozinhar macarronada. Então você vai pro departamento da cantina. Faz a melhor faz o que você gosta de fazer. Consegue, exatamente. E é isso aí. Eu sei fazer pão. A gente tem uma irmã aqui que faz uns pão top. A mesa do culto da Páscoa, você entra lá no YouTube e assiste o culto da Páscoa. Sensacional. Foi ela que montou. Delícia de E, pão. e ela exerce esse chamado para a igreja. Ela traz o pãozinho, ela alimenta os pastores, ela monta a mesa da ceia. Ela faz pão para o reino de Deus. Faz o que você gosta de fazer. Primeira coisa que você tem que fazer. E aí Deus, ele na sua caminhada, vai te mostrando para onde é que você vai. Isso desmistifica aquela ideia de que tem algum... Pra servir você tem que estar na diaconia, ou você tem que estar no louvor. Ixi. Servir, é fazer um serviço. Seja ele qual for. A da minha avó, ela é enxugadora de goteira. É enxugadora de goteira. Se não chovesse, ela ia enxugar alguma coisa. Alguma coisa ela ia estar fazendo ali nessa relação. Exatamente. Né? E esteja disponível, sabe? Eu acho que a gente precisa de pessoas disponíveis. Né? Coloque seu coração disponível. Se você não tem um departamento que você serve fixamente, a gente tem um departamento de ação social que visita um monte de lares carentes. Eles não fazem fixamente, assim, toda semana. Mas uma vez por mês eles vão... regularmente. Eles vão para um lugar, vão para outro. Você pode fazer isso. Pastora, eu tenho pouco tempo. Esse é um departamento bom para você. Porque você vai encaixar no dia que você estiver aqui. Sim. No dia que você não tiver, você não precisa ir. Mas no dia que você tiver, você vai. E assim você vai descobrindo onde é o melhor lugar para você estar. Mas vai se envolvendo, né? Exatamente. Envolvendo Gosto de cuidar com de o corpo. pessoas. Abre um GC na sua casa. Né? Olha que bacana. Você vai estar lá recebendo pessoas, vai estar falando sobre Jesus. Vai ter um grupo de pessoas, você vai criar vínculo com essas pessoas. Coisa pra fazer, meu filho, tem. Tem. Ceará é grande. É grande. Poucos são cearenses, É né? isso que eu ia falar, cearenses são poucos. Estamos precisando de você. Né? Você que é cearense. Não, É. enfim. Sim. Mas assim, Pode ser também, cearense. pode ser, pode vir. Mineiro, Aqui é o que mais, paulista. ultimamente o que mais tem aqui é pessoal do Rio de Janeiro e pessoal De de Minas. Minas é bom de demais. Minas, Verdade. Minas Gerais. A conversa foi pro lado nada a ver. Mas assim que é bom. Sim. Então, pastora, vamos finalizar. Vamos. A gente sempre, como você sabe, a gente deixa a câmera à disposição para dar uma mensagem para É alguém. verdade. Então, Chegou minha vez. chegou a sua vez, a câmera é sua. Bom, para você que é voluntário, para você que ainda tá chegando na igreja, né? Tá descobrindo esse universo, eu queria fazer um convite para você. Como a gente acabou de falar, a Seara é grande, nós temos muitas pessoas para alcançar. Nosso objetivo é alcançar pelo menos 10% dessa cidade para Jesus. Então, se arde no seu coração, se coloque disponível. A primeira coisa que Deus vai buscar em você é a sua disponibilidade. Então se coloque disponível. Ele tem muita coisa para fazer através de você. Não foca em fazer coisas grandes e mirabolantes. Aquilo que você precisa fazer no começo vai te levar a fazer aquilo que Deus sonha que você faça. Esse é o primeiro passo. A nossa igreja está de portas abertas. Tenho certeza que outras igrejas, se você não é de Lagoinha, também estará. Entenda seus limites, mas não deixe de se colocar disponível. Existem pessoas que precisam do meu e do seu servir. E essas pessoas, elas estão aguardando o seu sim. Então se coloque disponível. E para você que é de Lagoinha, estamos aqui dispostos a caminhar com você, a andar com você, a te pastorear, a te discipular, né, pastor? Com certeza. Queremos caminhar e crescer junto com você e ver você, indo para as nações. Amém. Né? Obrigado, pastora. Estamos Obrigado. estamos juntos. Muito obrigada eu. Com certeza. Esse é um assunto que mexe muito comigo, que é meu coração. Sim. Estamos juntos aí para ver a casa do Senhor crescer. Você é sempre bem-vindo aqui. Que bom! À vontade. Chegou hoje! Sentando na janela também que tá já. assistindo, é muito bem-vindo, viu? Já marca o sininho aí. Socorro, Deus. Fique à vontade, viu, pastor? Obrigada. Eu voltarei Mais aqui. convite. Inclusive o próximo, contamos com você. Né? Você também é bem-vindo aqui. viu, Oh, pastor? obrigado. É sempre um prazer estar aqui. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Sim. Tá? Gente,
Obrigado para você que acompanhou a gente até aqui. Você sabe, deixa um comentário, compartilha, curte esse vídeo. Tem uma playlist aí com todos os vídeos do Studcast até hoje. A gente está tentando entregar o máximo para edificação do corpo. Então, assiste aí e não esquece de deixar o comentário. E até o próximo vídeo. Deus abençoe.